Equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva planeja rever pontos da reforma trabalhista que completou 5 anos na sexta-feira passada. E entre os assuntos que poderão ser mudados estão um regime de trabalho intermitente, por hora de serviço e a autorização para acordos firmados diretamente entre patrões e empregados, sem o aval do sindicato da categoria. A transição de governo e as mudanças da reforma trabalhista são assuntos que vamos tratar agora com o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Deputado, bem-vindo, bom dia. Olívia, bom dia. Satisfação mais uma vez estar com vocês aí. Agora, deputado, a gente está acompanhando muito atentamente todas as articulações da equipe do novo governo, tentando criar uma frente ampla para garantir governabilidade ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O principal foco deles nesse momento é a PEC da transição, mas essa mini reforma trabalhista em cima do que já havia sido uma reforma trabalhista também é um dos objetivos do novo governo. Como essas pautas estão sendo tratadas desde essa gestão agora no Congresso Nacional? Lívia, eu tenho muita dúvida, sabe, acerca de até que ponto vai a disponibilidade dos deputados para ceder a essa governabilidade. Por que eu digo isso? Nós sabemos como é o método petista de governar. O escândalo do Mensalão deixou muito claro como foi feito para ter ampla maioria no Congresso, passando propostas ao bel prazer do chefe dessa organização criminosa. E agora, nessa nova perspectiva, né, nesse novo governo que se aproxima, eu não sei até que ponto eles vão conseguir direcionar esforços para conseguir essa governabilidade. A minha dúvida é acerca da própria disponibilidade do Congresso Nacional, como eu disse, né? Eles têm algumas iniciativas, né, como o próprio então orçamento secreto, e agora já a grande mídia já trata como emenda de relator, né? Eu acredito que eles vão tentar usar isso de maneira ainda mais impactante. Os próprios ministérios que estão sendo criados nada mais é do que uma ampliação de ferramenta para atender os seus apadrinhados, né, os seus parceiros políticos, que em grande parte vão sim operar novamente nos ministérios, vão operar novamente em estatais. Então ainda é muito cedo para prever qual vai ser a dimensão dessa governabilidade e o principal, o que é mais preocupante, qual vai ser a dimensão dos esforços do governo petista para alcançar essa tão necessária governabilidade. Roberto Mota. Bom dia, deputado. O senhor foi no ponto essencial, né? O erro do PT está na visão do mundo e nas intenções primárias do projeto de poder deles. Já que esses fundamentos, o que está embaixo, a base, estão errados, o senhor acha que é razoável imaginar que é possível que venha alguma ideia sensata, que possa ser discutida, que possa ser debatida, como, por exemplo, revisão da reforma tributária, da reforma trabalhista? Ô Mota, prazer mais uma vez também falar contigo. Eu não tenho dúvida do método inescrupuloso do PT de governar uma máquina pública, seja ela no município, como é aqui no caso da minha cidade, de Contagem, que também é governada por uma petista, mas eu tenho convicção que burros eles não são. Então, algumas das mudanças que foram feitas no governo Bolsonaro, que vão proporcionar o melhor gerenciamento da máquina pública, eles não vão querer ceder, por mais que façam o discurso lá fora contrário, como inclusive algumas das alterações da própria reforma da Previdência. Por mais, como eu disse, vamos dizer, irresponsáveis com o orçamento público que eles são, algumas coisas eu tenho certeza que eles vão aproveitar o desgaste que já foi assumido, né, porque reformas necessariamente trazem algum tipo de desgaste, mas em outra medida eu também não sei o que eles vão fazer para correr alguns riscos, para fazer algumas sinalizações para as classes mais baixas, né, querendo proporcionar aquela ilusão de um governo que se preocupa com os pobres, mas, por outro lado, ignorando também os fatores que vêm como consequência, a exemplo da inflação. Deputada, a pergunta agora de Diogo Schelp.
Deputado, bom dia. Deputado, um dos incômodos que o PT tem com a reforma trabalhista é o fato de que ela, de certa forma, tirou poder ou enfraqueceu os sindicatos, né? Sendo que, obviamente, muitas centrais sindicais são ligadas ao PT. Como você vê algumas das propostas de mudanças que eles têm em relação à reforma trabalhista, principalmente no que se refere à possibilidade de que empregadores e empregados possam, né, fazer acordos sem a necessidade de ter um sindicato por trás? Eu, como um liberal, eu defendo a liberdade do indivíduo. E nesse tipo de relação, o indivíduo, o trabalhador ou o empregador, ele precisa ter essa autonomia para negociar entre si. Então, eu sempre vou direcionar nessa linha. Em relação aos sindicatos, por mais que uma pequena parte tenha boas intenções de tentar equilibrar o jogo de uma relação que, pelo menos em tese, se refere a uma parte mais frágil, uma parte mais forte, né? Com exceção dessa pequena parte bem intencionada, a maior parte faz dos sindicatos, as lideranças dos sindicatos, fazem essas instituições como ferramenta de poder também e se inserem no jogo político eleitoral, por exemplo, como um participante ativo. Então, eu com toda a experiência que tive, né, com a proximidade que tive em alguns momentos da minha vida, conhecendo um pouco, né, de sindicato e dessas relações, né, de presidente de sindicato com os trabalhadores, eu percebo que, na maioria das vezes, a parte mais frágil não é beneficiada pelo trabalho dessas instituições. Diogo Schelp. É o deputado, né? É o deputado agora? Perdão. Deputado Paulo. Deputado Júnior, bom dia. A gente falou aí sobre reforma trabalhista, imposto sindical. Bom, o Partido dos Trabalhadores tinha, no início da campanha, como meta a revogação da reforma trabalhista. Durante esta legislatura, apoiaram, articularam para estabelecer a volta do imposto sindical. O imposto sindical que no último ano de sua existência arrecadou cerca de 4 bilhões de reais para dar a esses sindicatos condições de fazer política. Se estabelecia no Brasil uma guerra assimétrica, que eles usavam esses recursos, inclusive, para campanhas de difamação de deputados, quando eles havia no Congresso discussão de pautas que os sindicatos não tinham interesse. Serviam ali de franjas, dava capilaridade ao projeto de poder do PT. O PT certamente vai propor a volta do imposto sindical. O Lula já falou há algumas semanas que o fim do imposto sindical foi o pior golpe que a esquerda já sofreu. Como o senhor vê neste Congresso a resistência ou aceitação a esse tema? Há condições dos deputados irem aceitar todo aquele terrorismo que os sindicatos faziam contra eles novamente e empoderar esses sindicatos com bilhões de reais novamente, deputado? Paulo, primeiro eu peço licença aqui para poder destacar a falta que você vai fazer nessa próxima legislatura. Te agradeço pela companhia, né, que nos fez aí nesse meu primeiro mandato que está se encerrando e espero mesmo contar contigo em outras frentes. Sobre o imposto sindical, né, como você muito bem disse, o próprio Lula reconheceu o golpe fatal, praticamente, né, que foi dado a partir do momento que o imposto sindical passou a não ser mais obrigatório. Eu volto na minha posição anterior em relação à liberdade do indivíduo. A gente não pode impor a nenhum trabalhador sequer qualquer contribuição que ele não esteja consciente, que ele não esteja favorável àquele direcionamento a parte do seu recurso. É o dinheiro do trabalhador. Se nós defendemos o trabalhador, nós temos que defender também a sua autonomia em relação ao próprio salário. Quem quiser sindicalizar, que assim o faça. Eu não tenho boas expectativas com relação ao investimento que será dado, né, o capital político que será gasto nessa próxima legislatura para o retorno dessa aberração. Eu duvido muito que em outros países desenvolvidos haja esse tipo de imposição ao trabalhador. E você também destacou bem, um recurso que, na maioria das vezes, é direcionado para fazer política, e política da maneira mais suja, como eles sabem fazer. Quantos outdoors, principalmente no início dessa legislatura, né, que está se encerrando agora,
não foram espalhados Brasil afora. Eu destaco aqui, claro, em Minas Gerais, né, que é o meu estado, com o rosto dos parlamentares realizando ataques, muitas vezes até caluniosos, relacionando a gente praticamente com o cometimento de crimes, mas principalmente, claro, relacionada à nossa atividade parlamentar, contando mentiras acerca do nosso posicionamento, desvirtuando o propósito de projetos de leis que estavam postos e a gente se posicionava de determinada maneira, que era criminalizada nesses outdoors, tudo bancado com o dinheiro desses sindicatos. Então, assim, que é uma atividade livre, os sindicatos que quiserem existir, que assim o façam, assim como o trabalhador que quiser contribuir, que assim o faça. Mas eu, particularmente, posso falar por mim, e assim como outros parlamentares também, pelo que eu já percebi, vamos lutar incansavelmente para impedir a volta dessa arbitrariedade, desse desfalque imposto no bolso do trabalhador, que é quem eles dizem tanto defender.